Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Estamos estudando a missão de Deus, a minha, a sua, a nossa missão, por meio deste guia aqui. E hoje chegamos ao estudo de número 4, compartilhando a missão de Deus. Antes do nosso estudo, eu quero fazer um apelo para você se inscrever neste canal. Se você já acompanha algumas vezes, se você gosta do conteúdo, por favor, inscreva-se. Deixe também um ok, um gostei, escreva um comentário, compartilhe, ajude-nos, né, a divulgar ao máximo esse vídeo. E também a lição dos jovens, faça o mesmo lá, que nós possamos estar engajados aqui na missão, na obra missionária por meio das redes sociais. Cada gostei, cada comentário que você escreve é importante e impulsiona o vídeo para mais pessoas. E também, lembre-se do livro A Cura Vem de Deus. Tiago, que livro é esse? Eu quero dizer que esse é um livro fantástico, é um livro que não existe outro igual, eu não conheço. Ele possui um guia de doenças, depois ele apresenta um guia de ervas. Como assim, Tiago? A depender de cada doença, ele vai sugerir uma erva e vai ensinar a você como preparar o chá daquela erva, como aplicar aquela erva. Existe também um guia de argilas, né? Como você vai aplicar, utilizar essas argilas. E também existe um guia de hidroterapia. Muitas pessoas têm dúvidas. Começo com o quente ou começo com o frio? Estou com dor nas costas. Onde devo fazer a compressa? Para dor na barriga, o que é recomendado, qual erva, mas eu não sei preparar o chá. Aqui tem tudo passo a passo para ajudar a você a encontrar a cura. Talvez eu esteja falando para alguém que faz uso de remédio controlado. Talvez você gasta 50, 100, 200 reais com aqueles remédios para o coração, para os rins, para diabetes, para isso, para aquilo. Eu quero dizer que a maioria das pessoas que tomam esses remédios talvez não tivessem uma real necessidade de utilizá-los. E esses remédios se fazem necessários por causa do estilo de vida. Eu não estou falando para você deixar de tomar o seu remédio, não estou falando isso. O que eu estou querendo dizer? Que se você adotar o estilo de vida natural preconizado aqui nesta obra, a maior parte das pessoas que estão nos assistindo não vai precisar de tomar esses medicamentos contínuos. Não estou falando para ninguém abandonar, mas se você for ao seu médico fazer as suas consultas, ele vai perceber que aqueles medicamentos não se fazem mais necessários. Então, o seu médico vai constatar que você mudou de estilo de vida e agora você não mais precisa de medicamentos contínuos, porque Deus estará curando você pelos remédios naturais. E eu pergunto, quanto de dinheiro, todo mês 100 reais, 200 reais, né, você não gastou com remédios, sendo que uma simples mudança no seu estilo de vida vai fazer com que você não precise mais utilizar esses medicamentos. Então Deus quer curar você, a cura vem de Deus. Nós agradecemos a todos que já adquiriram, as pessoas estão escrevendo aqui no comentário, né? Super empolgadas, o meu livro chegou e ele realmente é muito bonito. Veja só, né, como que existem imagens, gravuras, ilustrações aqui na parte do guia de doenças, né? Olha, hiperplasia da próstata, câncer de próstata, existe alguma coisa para eu fazer? Sim. Então, deixa eu puxar para outra aqui, ó. Infecção urinária. Como que eu devo tratar? O que é? Por que ela acontece? Quais são os alimentos indicados? Quais não são indicados? Então é um livro muito bonito e mais de 1/3 do estoque já foi, né, vendido. Estamos com essa promoção de lançamento até o fim do mês de outubro. Então se apresse, venha logo e aproveite, porque esta é uma obra que quando eu vi pela primeira vez, eu falei, eu gostaria de publicar isso pela editora Luz do Mundo, porque não existe um material semelhante. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Vamos a só uma dica. Às vezes a pessoa adquire este livro e o frete eu reconheço. No Brasil, infelizmente, o transporte ele é um pouco elevado. Mas se você colocar outros pequenos livros, se você comprar com o seu irmão, esse frete
ele cai porque ele vai sendo diluído pelas quantidades. E semana que vem teremos aqueles materiais para crianças, né? Maravilhosos, aquele, né, sobre os reformadores, histórias da Bíblia, livros ilustrados, né? A Sabedoria e a Prudência para Crianças, vai vir o 3º volume, então aproveite que daqui uns dias esses livros estarão chegando aqui. Aí se você colocar mais na cesta, o frete vai ficar menor, né, proporcionalmente para cada livro. Mas vamos então para a nossa lição 4, compartilhando a missão de Deus. Na parte de sábado, ela destaca que estudaremos a história de Abraão e ela destaca 3 detalhes da história de Abraão. Ali no último parágrafo, ó, ao longo desse capítulo, 3 grandes qualidades espirituais de Abraão são reveladas: a hospitalidade, o amor e a oração. Veja que aqui não foi incluída a amizade. É muito comum hoje em dia as pessoas dizerem que precisamos fazer amizades para conquistar as pessoas para o reino dos céus. Mas como que funciona isso? Eu quero tratar um pouco disso antes de entrarmos na história de Abraão, porque você vai compreender que Abraão foi hospitaleiro, foi amoroso e ele foi intercessor, e ele cumpriu a missão, não necessariamente tendo que fazer amizades que o poderiam conduzir para um mau caminho. Então, a amizade, ela por si só não é um método de evangelismo. Como que funciona isso? Olha, existem muitos cristãos sinceros nas mais diversas denominações com os quais nós podemos ter uma boa amizade, um relacionamento de qualidade. Não importa se ele é presbiteriano, católico, batista, Assembleia de Deus, se ele é um fiel e sincero seguidor de Cristo, nós podemos nos assentar à mesa, entreter uma conversação santa, né, falar sobre temas espirituais, e você vai encontrar muitos desses cristãos que não necessariamente são adventistas, mas com os quais nós podemos fruir bons momentos, uma boa amizade. Só que existem também pessoas que se intitulam cristãs, mas que são mundanos e estão em todas essas igrejas, às vezes não tem igreja nenhuma, inclusive na igreja adventista. Existem adventistas mundanos que são adventistas apenas no nome. Com esses é difícil você, né, construir uma amizade. Por que é difícil construir uma amizade? Porque os propósitos não são os mesmos, a conversação não é nobre e santa, os objetivos da vida são outros. E aqui que fica o dilema, você pensa, eu preciso fazer amizade para apresentar o evangelho a essa pessoa, mas se eu não fizer amizade eu estarei sendo exclusivista como os fariseus. Como lidar com essa situação? Veja só como a situação se agrava. Nós falamos para os jovens, vão e façam amizades com os seus vizinhos, com as pessoas do mundo, com os mundanos. Aí eles vão lá, fazem amizades com os mundanos e de repente as moças estão namorando rapazes mundanos e os rapazes da igreja estão namorando moças que não têm princípio religioso. Quem foram os culpados? Quem foi que incentivou essa associação com pessoas sem um princípio religioso? Foram os adultos. E agora está o problema. Aquele namoro, né, nós vamos lá falar, olha, não deve haver esse namoro. E aí você, mas você não falou para ter amizade, né? E agora não pode ter um namoro? Ou você vai deixar aquele namoro correr solto? E aí como é que a pessoa vai fazer? Ela não vai poder se casar na igreja, porque ela não tem os mesmos princípios que o seu filho, que o seu neto, que o seu sobrinho. Ah, mas ela vai batizar para casar. E será que ela batizou genuinamente ou foi apenas para casar e depois do casamento ela nunca mais quer ir na igreja? Né? Tanto para homens ou para mulheres. Veja que situação embaraçosa. Como eu falei, existem cristãos de outras denominações que são sinceros e piedosos com os quais podemos nutrir uma amizade. Eles talvez ainda não ouviram falar do Evangelho eterno. Conhece o Evangelho, mas não o Evangelho eterno, a mensagem dos 3 anjos. E precisamos apresentar a mensagem dos 3 anjos para eles. Agora, existem pessoas mundanas que, como nós vamos fazer amizade com essas pessoas? Sabe por quê? Para fazer amizade, nós precisamos frequentar os mesmos lugares. Ele vai sair para comer e vai chamar você para um bar, vai chamar você para um estádio, para o circo, para o cinema, né? Frequentar a casa um do outro e, por vezes, as conversas dele não são as suas conversas. Os objetivos de vida são diferentes. Ele vai escutar uma música
que você cristão não compartilha daquela música. Eu me lembro quando era adolescente e queria muito fazer amizades com outros rapazes, com outras moças. Eu queria participar daqueles grupos e eles não eram cristãos. E aí eu chegava no internato, no quarto de um rapaz, né? E ele falava, ouça aqui essa banda Planet Hemp, né? Ouça aqui heavy metal, ouça aqui funk. Olha, o que você acha dessa banda de pagode? E eu queria muito ser amigo dele. E aí eu vou falar o quê? Não, isso aqui é proibido, a Bíblia diz que o cristão não deve obedecer isso. Olha que coisa constrangedora, né? Mas como eu queria a amizade, o que eu fazia? Ah, é legal essa música aqui, né? E você vai ouvindo e vai gostando, e para fazer amizade, você vai se vestindo como ele, vai falando como ele, vai frequentando, né? Vai tendo os mesmos objetivos de vida, e aqui que está o problema. Então, qual deve ser a nossa postura? Namoro não é método evangelístico, né? Qual que é o método evangelístico? Sermos gentis, sermos hospitaleiros, amorosos. Você pode, né, sempre ver o seu vizinho, você conversa com ele, vai à casa dele, leve um presente, né, algo que você preparou, um bolo, né, um assado, uma coisa gostosa, né? Faça amizade, seja gentil. Ele está passando por um momento, você vai ajuda, né? Então, essa abertura nós temos de ter, mas você vai ter a sua postura, ele vai ver que você é crente. Então, a escolha está com ele, ele quer se aproximar e aprender do mesmo Deus a quem você serve, ou ele vai se manter distante. A escolha de cada um. Então, temos que fazer essa distinção entre amizade. Amizade é assim, é carne e unha, né? Amizade é tudo. Agora, podemos ter uma aproximação gentil, podemos ser hospitaleiros, amorosos. Você compreende a diferença? Você não vai frequentar. Ele fala, vamos sair para comer uma coisa? Aonde? Ali no bar do João. Você não pode ir no bar da João, você não vai ter essa intimidade. Mas você pode, quem sabe, ali chamar ele para sua casa. Olha, vamos fazer um lanche aqui, vamos assar uma pizza vegetariana, vamos aqui fazer uma pipoca, um cachorro-quente vegetariano, né? Então você pode ter essa aproximação gentil, mas cuidado com a amizade, porque a amizade quer compartilhar os mesmos valores. Veja aqui esse texto. É natural buscar companheirismo. Todos encontrarão companheiros ou os farão. E exatamente na medida da força da amizade será o grau de influência exercida pelos amigos uns nos outros, para o bem ou para o mal. Todos terão amigos e influenciarão e serão influenciados. Misterioso é o laço que liga entre si os corações humanos, de modo que os gostos, os sentimentos e os princípios das duas pessoas ficam intimamente associados. Um apanha o espírito e copia as maneiras e ações do outro. Como a cera toma a forma do sinete, assim a mente recebe a impressão produzida pelo intercâmbio e o convívio. Talvez a influência seja inconsciente. Todavia, não será menos poderosa. Fosse a juventude persuadida a associar-se com os puros, os refletidos e amáveis, muito salutar seria o efeito. Caso se escolham companheiros que temam ao Senhor, a influência induzirá à verdade, ao dever, à santidade. Uma vida verdadeiramente cristã é uma força para o bem. Por outro lado, porém, os que se acompanham com homens e mulheres de moral duvidosa ou de maus costumes e princípios, dentro em breve estarão andando nos mesmos caminhos. As tendências do coração natural são descendentes. Os que convivem com os céticos tornar-se-ão em breve céticos também. Os que preferem a companhia dos vis, com certeza tornar-se-ão vis por sua vez. Andar no conselho dos ímpios é o primeiro passo para deter-se no caminho dos pecadores e sentar-se na roda dos escarnecedores. Ora, todos os que quiserem formar um caráter reto, escolham companheiros de uma séria e refletida disposição de espírito e que tenham inclinação religiosa. Testemunhos, volume 4, página 587. Aparece também em Testemunhos Seletos, volume 1, página 585. Você percebe, então, que ou nós vamos influenciar ou seremos influenciados. E para sermos amigos, precisamos compartilhar dos mesmos valores, senão essa amizade não prospera, não vai para frente. Que sejamos sábios em apresentar o Evangelho e tomarmos as decisões corretas, sempre influenciando e não nos deixando ser influenciados por valores mundanos.
Podemos aprender valores espirituais com pessoas de qualquer denominação. Só não podemos aprender e absorver os valores deste mundo, porque a amizade para com o mundo constitui-se inimizade para com Deus. E Abraão, ele foi um missionário. E quais foram os valores dele? Hospitalidade, amor e oração. Domingo, o dom da hospitalidade. Leia Gênesis 18, 1 a 15. Que elementos de hospitalidade podemos observar na resposta de Abraão até a seus convidados? Ele estava no calor do dia, ali entre meio-dia, 1 hora, 2 horas, né? Recolhido à sombra, e viu passar pelo caminho 3 forasteiros. Ele pensou, isso não é hora das pessoas estarem na estrada, ainda mais aqui nessa região um pouco desértica. Eu vou ali convidá-los a repousar um pouco. Vão descansar na sombra, vou lhes oferecer água, quem sabe um pouco de comida. Talvez precisam dormir, talvez precisam de alguma necessidade. Estão com vergonha. Então veja, ele foi buscá-los, ele foi se oferecer. A iniciativa do encontro partiu de Abraão, destaca a lição. A forma mais imediata de cumprir a missão foi a hospitalidade para com estranhos que pareciam ter acabado de surgir no horizonte. Veja mais como a lição destaca a vida de Abraão. As pessoas ao redor sabiam que Abraão servia a um Deus diferente e a vida de Abraão inspirava a imitação por parte dos seus vizinhos. Olha só o texto do livro Educação que aparece aqui. Sua grande casa consistia em mais de 1000 pessoas, muitas das quais chefes de família e não poucos recém-conversos do paganismo. Abraão possuía muitos servos, muitas servas, muitos rebanhos. Era um homem muito rico. Imagine que ali havia pessoas, marceneiros, pedreiros, construtores de tendas, construtores de poços, pessoas que cuidavam de ovelha, pessoas que cuidavam, veterinários. Era uma mini cidade, né? Era um grande acampamento, mais de 1000 pessoas, muitas famílias trabalhavam para Abraão e muitos recém-conversos do paganismo. Uma casa assim exigia mão firme ao leme. Nenhum método fraco e vacilante seria suficiente. Então Abraão não poderia ser arrastado por Sara. Abraão, venha fazer o culto. Abraão, olha ali. Abraão, olha aquele outro. Ele precisava ter mão firme. Ele precisava inspirar o respeito. E a influência de Abraão se estendeu além de sua casa. Onde quer que Abraão construísse a sua tenda, levantava ao lado o altar para o sacrifício e culto. Quando removia a tenda, Abraão ia embora, mas o altar ficava. E mais de um cananeu errante, cujo conhecimento de Deus fora adquirido mediante a vida do seu servo Abraão, parava diante daquele altar para oferecer sacrifício a Jeová. Ele, quem sabe, se ajoelhava e falava: Senhor Deus de Abraão, eu não te conheço, mas tenho visto como o Senhor abençoou Abraão, como tem feito dele um homem próspero, uma família bonita. Ele é sábio, ele tem leis sábias. O Senhor pode me aceitar também? O Senhor pode me dar a mesma bênção que foi concedida a Abraão? Por favor, Senhor, aqui o meu sacrifício. Aceite a minha oferta. Eu quero ser como Abraão. Essa era a influência. Abraão ia, mas o altar ficava. Eu pergunto para você, se você se mudasse, qual impressão os seus vizinhos teriam, né? Olha, aquele servo de Deus foi-se embora. Nossa, que falta faz a família da irmã Maria, a família do irmão Pedro, né? Era tão bom, nós ouvimos eles cantar todas as manhãs, todas as noites. Ele nos convidou para fazer o pôr do sol, né? Que saudade o irmão Antônio vai fazer aqui no nosso bairro. Ou os seus vizinhos vão falar assim: olha, aquela família de crente viviam brigando, colocavam som alto, né? Que família esquisita, ainda bem que foram embora. É para a gente pensar. Ainda dá tempo de mudar. Com o tempo, a influência ruim vai se apagando e a influência nova vai tomando a memória das pessoas. Que, olha, se você está fazendo errado, ainda dá tempo de melhorar para com o seu vizinho. Peça sabedoria a Deus e lembre-se de Abraão. Segunda-feira, o amor de Abraão por todos
Leia Gênesis 18. Como Abraão exerceu sua grande qualidade do amor por todas as pessoas, sem distinção de tribo, raça ou povo. Quando Abraão foi hospitaleiro e abrigou aqueles 3 estrangeiros, ele percebeu que eram seres celestiais. 2 anjos, e um deles era Jesus Cristo, em uma forma pré-encarnada. E ali ele ouviu a promessa do próprio Deus, dizendo que dali a 1 ano Sara teria um bebê. E depois o próprio Deus, Jesus Cristo, lhe revelou que ele veio para destruir Sodoma. Foi a maneira de Deus conversar com Abraão para que Abraão compreendesse a justiça do governo de Deus. Eu vou descer até Sodoma e investigar se as acusações contra Sodoma são assim mesmo. E Abraão falou, mas no verso 23, destruirás o justo com o ímpio? E aí Abraão fala, se houver apenas 50 justos, o Senhor pode poupar a cidade? Veja só o caráter de Abraão. Abraão já havia salvo aquela cidade no passado. É verdade, Tiago? Como assim? Abraão salvou Sodoma e Gomorra e as cidades das Campinas, as cidades da Campina do Jordão. Abraão os salvou mediante a espada. Você se lembra lá quando os reis de Elão, lá da Babilônia, vieram, a guerra dos 5 contra os 4 reis. Aqueles reis do Oriente vieram, conquistaram a cidade de Sodoma e Gomorra, pegaram as pessoas e os seus bens, levaram as pessoas como escravos, e alguém fugiu e falou, Abraão, Abraão! Levaram como escravos os habitantes de Sodoma e Gomorra, e entre eles está o seu sobrinho Ló. Abraão então juntou 317 homens, marchou a noite inteira, cercou aquele acampamento por todos os lados. O poder de Deus ajudou aqueles homens na espada, no arco e flecha, na lança, e ele conseguiu desbaratar aqueles inimigos, salvar a Ló e também todas aquelas pessoas. E aquelas pessoas que antes ridicularizavam a religião de Abraão, falaram assim, olha, o velho crente, não é que ele leva jeito, ele foi abençoado por Deus, alguma coisa tem ali. E passaram a ver Abraão com muito respeito. E então, Abraão, os reis daquela cidade disseram assim, olha, pode pegar todos os despojos, mas não nos leve como escravos. E Abraão falou, olha, Deus tem me abençoado muito, eu não preciso do dinheiro de vocês, fique com o dinheiro de vocês, para ninguém nunca dizer que Abraão é rico, mas não porque Deus abençoou, foi porque ele veio nos salvar apenas com a perspectiva de ganho. Abraão não tinha perspectiva de ganho, ele foi salvar aquelas pessoas. E agora ele descobre que Deus está para destruí-los por causa dos pecados deles, por causa da culpa deles. E agora Abraão intercede mais uma vez. Se houver 50 justos, o Senhor poupa aquela cidade? E Deus falou, por amor dos 50, eu não vou destruir os demais ímpios. E Abraão insistiu, e se houver ali 45? E se houver ali 40? E se houver ali 30, 20, 10? E Deus falou, olha, se houver 10, eu vou poupar aquelas cidades. Então, note o seguinte, Abraão sabia que Ló era um homem justo, e a Bíblia diz que Ló era um homem justo. E Abraão pensou, talvez existam outros como Ló. Eu acho que 10 será o suficiente. O problema era que não havia nem 10. Né? O espírito de Abraão era o espírito de Cristo. Ele intercedia pelos pecadores. Salvou eles uma vez mediante a força física, mediante a sua espada. E agora estava intercedendo perante Deus a favor dos ímpios habitantes de Sodoma e Gomorra. A oração intercessória é importante em nossa vida de oração. Terça-feira, o espírito de oração de Abraão. Leia Gênesis 18, 23 a 32, que nós já lemos, né? Na lição de segunda. E Tiago 5,16. O que isso nos ensina sobre o poder da oração intercessória? Vamos abrir em Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Então você pode responder essas duas coisas. O que é importante? Confessar os pecados uns aos outros. Tiago, como assim confessar os pecados? Eu achei que a gente só confessava os pecados a Deus. Olha, no início da Igreja Adventista, a liturgia era um pouquinho diferente. Havia o sermão, um sermão de apelo, de entrega, um estudo bíblico, né? O sermão, ele não necessariamente é apenas aquele sermoniário que você fala. Você explica a Bíblia e leva as pessoas a um apelo, a uma mudança, a uma decisão.
Então, após o sermão, né, era feita a oração, e então o diretor ou mesmo o pregador, né, mas em geral era outra pessoa, ela fazia alguns apontamentos. Olha, vimos nesse sermão que por meio da hospitalidade nós podemos atingir as pessoas podem ir à nossa casa, oferecemos ali a comida, temos um tempo para conversar, para levar a mente das pessoas na vida espiritual. Quantos gostariam de ser mais hospitaleiros, né? Ou vimos aqui sobre o nosso preparo para a volta de Jesus, vimos aqui sobre a mensagem de saúde. Então, aquele diretor, ele fazia alguns apontamentos em relação ao sermão. E era naquele momento que as pessoas tocadas pelo Espírito Santo, as pessoas da congregação, levantavam a mão e se dirigiam até a frente e diziam assim: meus irmãos, ouvimos aqui a mensagem sobre a hospitalidade e eu quero confessar, eu não tenho sido hospitaleiro. Na semana passada havia necessidade de dormir um obreiro na casa da igreja e eu tinha condições, irmãos, mas eu não quis receber aquele obreiro em minha casa, eu não quis Então ele confessava ali o seu pecado perante a congregação. Muitos às vezes iam até a frente e diziam: irmãos, eu não tenho sido fiel nos dízimos e nas ofertas. Outros diziam: olha, eu já abandonei assistir filmes e séries, mas eu quero dizer que eu voltei com esse costume, a minha vida espiritual, né, tem decaído. E era um momento muito solene. Ao final do sermão, um espaço ali de 10, 15 minutos, as pessoas iam à frente e confessavam seus pecados perante a congregação, fazendo o voto de abandonar esses pecados. Grande temor vinha sobre a congregação. E Ellen White às vezes menciona que tantas pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo que às vezes aquele momento levava até 1 hora ou mais. Então, confessar os pecados uns aos outros, quem sabe na reunião de oração, nós podemos fazer isso. Então, orar uns pelos outros. Olha, vimos ali o testemunho do irmão que estava com a dificuldade no aspecto tal, que o Senhor possa ajudá-lo a aceitar a mensagem de saúde, que ele seja firme no propósito, né, nesse, naquele. Então, orar uns pelos outros e confessar os pecados, né, na congregação, perante toda a igreja, se comprometendo a não mais praticar aqueles pecados. Agora, o verso de Tiago 5,16 continua: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração do justo tem poder. E aqui vem a pergunta: você tem vivido de maneira justa? Você tem vivido de maneira santa e agradável a Deus? Né? Porque quando temos pecados não confessados, como vamos orar a Deus e pedir que Ele, né, ouça as nossas orações se sabemos que precisamos entregar este ou aquele ponto? Então, é importante que a sua vida também esteja condizente. Você pode orar a Deus e falar: Senhor, por favor, perdoe os meus pecados, eu sei que eu tenho essas faltas, eu quero vencer. Agora, estude o tema oração pelos doentes. Procure estudar esse assunto no espírito de profecia. Ellen White foi chamada a orar por alguns doentes. Ela falou: eu não posso orar por esse homem, eu não conheço a vida dele. Né? Às vezes a pessoa foi levada à doença por causa de uma prática danosa em relação à sua saúde. E ali Deus iria curar aquela pessoa e logo ela voltaria com a mesma prática para desonrar o nome de Deus. Então, eu até fiz certa vez um sermão sobre a oração pelos enfermos. É uma coisa muito séria. Então, como está a sua vida para que nós possamos orar uns pelos outros? Muito poder tem a oração de quem? Do justo, a súplica do justo. Aqui no finalzinho diz assim: não são nossas palavras ou nossa eloquência que converterão nossos amigos ou conhecidos. É o Espírito Santo. Você precisa apenas estar cheio do Espírito Santo. Agora, convencer as pessoas, arranjar almas para o batismo, você pode dar o estudo bíblico. Agora, convencer a pessoa a se batizar é o Espírito Santo. Você só ora a Deus. Você pode convidar, insistir ali, mas fazer pressão, ameaçar, se batiza a qualquer força, essa não é a sua obra. Essa obra é do Espírito Santo. Devemos orar por todas as pessoas individualmente. Quarta-feira, a missão de Abraão. Leia Gênesis 19, 1 a 29. Qual foi o resultado do espírito de hospitalidade, amor e oração de Abraão? Em Gênesis 19 é contada a história de quando os anjos chegam em Sodoma. 2 anjos. Não eram 3 viajantes? Mas um ficou com Abraão, que era Jesus Cristo. E os 2 anjos
desceram ali até Sodoma. E Ló estava sentado na porta da cidade e ele convidou os anjos para irem até a sua casa. E depois a história diz como os ímpios habitantes de Sodoma queriam que os anjos saíssem da casa de Ló para que aqueles homens pudessem passar a noite com aqueles anjos, praticando a sodomia. Daí vem essa ideia com Sodoma e Gomorra. Lá no Novo Testamento a palavra é sodomia, quando Paulo fala sobre os afeminados, lá, se eu não me engano, na carta aos Coríntios, né? Então, qual foi o resultado do espírito de hospitalidade de Abraão? Ló aprendeu a ser hospitaleiro com Abraão. Você pode responder isso. Depois, você também pode responder que se Ló não houvesse sido hospitaleiro, cortês, convidando aqueles homens, quem sabe, Ló não teria escapado da destruição de Sodoma. Ao abrir as portas a estrangeiros, eles hospedaram anjos sem saber e receberam informações privilegiadas sobre o que Deus estava pensando em fazer. O pequeno número de moradores de Sodoma que foram salvos tem implicações para a nossa própria missão, diz a lição. Nem todos serão salvos. Gostaríamos que todos aceitassem a Jesus e seu plano de salvação, mas cada um tem seu livre-arbítrio. Nossa tarefa é convidar o maior número possível de pessoas, mas a lição diz que a salvação se resume à escolha de cada um. Jesus já fez tudo por nós e continua fazendo. Agora as pessoas precisam decidir aceitar a Cristo ou não. Isso vai determinar o futuro eterno de cada um. Quinta-feira, submissão à vontade divina. Leia Gênesis 12, 1 a 9. O que esses versos ensinam sobre a submissão à vontade divina, mesmo quando o caminho à frente não parece claro? Ali em Gênesis 12, nos é dito que quando Abraão foi chamado, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da sua família, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus fez o convite, o verso 4 diz assim, partiu, pois, Abraão como lhe havia ordenado o Senhor. Abraão foi obediente e uma outra pessoa aceitou o convite. Quem era? Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, Ló era mais novo. E se passaram 25 anos desse chamado aqui de Harã até o dia da destruição de Sodoma e Gomorra. 25 anos. Então, o que podemos responder aqui? Tanto Abraão como Ló aceitaram o chamado de Deus. Mas como as famílias, melhor dizendo, o acampamento tanto de Abraão como Ló era muito numeroso, os pastores de Ló e de Abraão começaram a brigar e Abraão levou Ló para o alto de uma montanha e disse, Ló, é melhor que nós nos afastemos um pouco. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. O que Ló deveria ter dito? O tio, o senhor é mais velho, pode escolher. O senhor pode escolher primeiro, eu escolho depois. O que sobrar eu aceito. Mas Ló, se aproveitando, escolheu o lugar mais fértil. Pensou na riqueza, lá em Sodoma tem mais chuva, existe mais pasto lá, eu vou prosperar mais. E ele foi para perto das ímpias cidades e Abraão ficou nas montanhas. Veja só, quem estaria mais seguro, Ló ou Abraão? Inicialmente, a Bíblia diz que Ló não foi morar dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia diz que ele foi armando as suas tendas, o seu acampamento, até que ele passou a morar dentro da cidade. E aí você podia pensar, quem estava mais seguro? Abraão, que morava numa barraca, no descampado, ou Ló, que morava dentro de uma cidade fortificada, com muros, com soldados? Ló estava mais protegido. Mas quando veio o inimigo, quem foi levado refém? Ló e não Abraão. O pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada.
Em vão, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Isso aqui nos lembra um pouco da mensagem de vida no campo. Às vezes pensamos assim, mas se formos morar no campo, quem vai pregar nas cidades? Né? E nós temos 2 livros no Espírito de Profecia. A vida no campo e a pregação ou ministério nas cidades. Deus não quer que você se isole no campo. Deus quer que as pessoas morem em postos avançados, próximas às grandes cidades, de modo que eles podem se deslocar e pregar aos habitantes das cidades, mas não morar nas cidades. Então o plano de Deus era que a casa publicadora, os internatos, né, os hospitais, as clínicas, o próprio prédio da associação, tudo fosse, né, na zona rural, no campo, para que os próprios obreiros e pastores pudessem gozar daquela atmosfera campestre. Na cidade, 2 instituições, né? Igrejas, restaurantes e também as escolas paroquiais, que é aquela escola para crianças as crianças novinhas, né, de pessoas que estão nas cidades e não podem, né, enviar os seus filhos para o internato. Então essas escolas paroquiais para crianças ali, 1ª à 4ª série, 1ª ao 5º ano, né? Então, veja, quem foi para a segurança da cidade foi Ló, mas quem se deu mal foi Ló. E mais, Ló perdeu toda a sua família, porque foi armando as suas tendas até Sodoma. Então Ló poderia ter a justificativa, eu vou morar na cidade para evangelizar a cidade, mas foi a cidade que evangelizou a família de Ló. Então, enquanto Ló estava pensando em colocar a família dentro da cidade, Satanás estava pensando em colocar o mundo dentro da família de Ló. Então, Ló talvez tivesse mais filhos, os genros não quiseram fugir com Ló, se as filhas de Ló, que talvez fossem casadas, ficaram em Sodoma, a mulher de Ló olhou para trás e as filhas que restaram embebedaram o pai e mantiveram relações sexuais com o próprio pai. E dali nasceram parentes de Abraão, né? Quem sabe ali, primos de Isaac, inimigos do povo de Deus, Amon e Moabe, por uma escolha errada de Ló. Então o que nós destacamos aqui? Abraão e Ló aceitaram o convite, mas ao passo que Ló foi mais ou menos, Abraão foi inteiramente fiel, com alguns tropeços também, como no caso de Agar e Ismael. Porém, Abraão manteve-se mais fiel que Ló. Abraão foi provado, ao passo que Ló perdeu toda a sua família. Então, você que é um obreiro, pastor, missionário, aqui fica um aviso. Precisamos pregar, precisamos da missão, mas cuidado com as amizades. Qual foi o método de Abraão? A hospitalidade, o amor, ou seja, aquela aproximação gentil e a oração intercessória. Mas Abraão não se misturou a ponto de fazer amizade com as pessoas de Sodoma. Quem fez amizade foi Ló, tanto é que ele estava sentado à porta, ele tinha um cargo importante dentro da cidade, mas toda a sua família foi destruída. Pela misericórdia de Deus, Ló foi salvo, mas perdeu a sua família. Meu querido amigo, a sua primeira missão é com os seus filhos, com a sua esposa. Se eu falo para uma mulher, a sua primeira missão é para com seu marido, para com os seus filhos. Depois da família estruturada, nós conseguimos praticar e entregar a missão a outras pessoas. Aqui está o desafio. Em nossas cidades enfrentamos obstáculos para pregar o Evangelho de forma adequada e eficaz. Precisamos suplicar a intervenção divina e não seguir nos passos de Ló, que foi até a cidade para pregar na cidade, mas a cidade que pregou para Ló. Desafie-se, encontre um meio de entrar em contato com alguém diretamente afetado por uma situação difícil. Diga a essa pessoa que você está orando por ela e peça a Deus que lhe mostre o que você pode fazer para ajudar. Que Deus o abençoe. Que possamos orar por alguém durante esta semana. Um abraço em todos vocês e possamos persistir e prevalecer na pregação das 3 mensagens angélicas. Amém. Senhor, faze de
consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é